Na hora H, ela não conseguiu conter as lágrimas e sussurrou: "É a minha primeira vez." O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, e o que ele fez depois vai te surpreender. Você nunca imaginaria essa reação. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O espelho do banheiro da faculdade refletia o cansaço que Isabela Santos carregava nos olhos castanhos. Eram 7 da manhã, e ela já estava no campus há 2 horas, aproveitando a biblioteca vazia para estudar antes das aulas começarem. A xícara de café requentado esfriava em suas mãos enquanto ela repassava as anotações de administração financeira pela 3ª vez. "Isa, você vai se matar estudando assim", murmurou para si mesma, passando os dedos pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do coque mal feito. O reflexo no espelho mostrava uma jovem de 23 anos, com traços delicados, mas que carregava uma maturidade precoce nos ombros. O celular vibrou com uma mensagem de Carla, sua melhor amiga e colega de turma. "Garota, tenho uma proposta de trabalho que pode te interessar. Evento hoje à noite. Pagam $300 por 6 horas. Precisa de uniforme social. Topas?" Isabela suspirou. R$ 300 significavam pelo menos 2 semanas de almoço no bandejão da faculdade, ou metade do valor que ainda devia da mensalidade atrasada. Seus dedos voaram pelo teclado. "Preciso. Que tipo de evento?" "Festa de lançamento imobiliário. Galera endinheirada, só servir drinks e sorrir. Fácil." Fácil. Isabela quase riu do termo. Nada em sua vida era fácil desde que decidiu sair da casa da mãe em Capão Redondo para tentar uma vida melhor no centro de São Paulo. O apartamento de 40 metros quadrados que dividia com 2 colegas custava mais da metade do que ganhava no estágio de meio período, e os trabalhos extras como garçonete em eventos eram o que a mantinham à tona. "Endereço?" digitou, já sabendo que aceitaria. "Cobertura na Vila Madalena, Rua Harmonia 500. Às 19 horas, uniformizada, saia preta, camisa branca, sapato fechado. Patrão é meio chato, mas paga bem." Isabela guardou o celular e voltou aos livros. Mais algumas horas de estudo. Depois, as aulas da tarde. E à noite estaria servindo champanhe para pessoas que gastavam em uma noite o que ela ganhava em um mês. Não que se importasse. Trabalho digno era trabalho digno, e ela tinha orgulho de cada centavo que ganhava com o próprio suor. Às 6:30 da tarde, Isabela descia do metrô na estação Vila Madalena, ainda com o gosto amargo do café barato que havia tomado como jantar. O uniforme emprestado por Carla ficava um pouco largo, mas servia. Os sapatos de salto baixo machucavam seus pés acostumados com tênis, mas ela havia aprendido a andar elegantemente mesmo assim. O edifício na Rua Harmonia era o tipo de construção que fazia Isabela se perguntar como seria morar em um lugar assim. Vidro e aço subindo 16 andares, com vagas na garagem que custavam mais que seu aluguel. O porteiro, um homem simpático de meia idade, a direcionou para o elevador de serviço. "Cobertura, mocinha. A festa já começou." O elevador subiu suavemente e Isabela respirou fundo. Mais uma noite, mais um degrau na escada que um dia a levaria para fora da luta constante por sobrevivência. Ela havia aprendido a tratar esses eventos como oportunidades de observar e estudar como os bem-sucedidos se comportavam, falavam, negociavam. As portas se abriram direto na cobertura e Isabela precisou de um momento para processar o que via. O ambiente era um espetáculo de bom gosto e ostentação discreta. Pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade, móveis de design que ela só via em revistas de decoração. "Você deve ser a Isabela." Uma voz feminina chamou sua atenção. Uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, vestindo um conjunto azul marinho impecável, se aproximou com um sorriso profissional. "Sou Patrícia. Coordeno o evento." Chegou na hora certa. Isabela assentiu, tentando não demonstrar o deslumbramento que sentia. "Boa noite, onde preciso ficar?" "Vou te explicar rapidinho. Hoje é o lançamento do novo empreendimento da Mendonça em Associados. Clientela VIP, então discrição total. Você vai circular com a bandeja de champanhe e canapés, sempre sorrindo, sempre educada." "Alguma dúvida?" "Não, senhora." "Ótimo. A cozinha é por aqui, pegue uma bandeja e comece pela varanda. E lembre-se, você é invisível."
Essas pessoas não gostam de ser incomodadas por funcionários. Isabela pegou a bandeja prateada, carregada de taças de champanhe, e caminhou em direção à varanda. O ar noturno de São Paulo estava ameno, e a vista tirava o fôlego. Lá embaixo, a cidade pulsava com suas luzes, trânsito e vida. Enquanto ali em cima, num mundo à parte, pessoas em trajes caros conversavam sobre negócios de milhões. "Com licença", murmurou baixinho, oferecendo champanhe para um grupo de homens de terno. Eles pegaram as taças sem nem olhar para ela, continuando uma conversa sobre taxas de juros e inflação. Invisível. A palavra de Patrícia ecoou em sua mente. Por um momento, Isabela se perguntou se era isso que queria para sempre. Ser invisível para pessoas que tinham tudo o que ela sonhava. Mas então se lembrou do diploma que estava construindo, do pequeno negócio que planejava abrir, dos sonhos que a faziam levantar às 5 da manhã todos os dias. Não seria invisível para sempre. Rafael Mendonça observava a festa de sua própria cobertura com o distanciamento de quem assistia a um filme. Encostado na parede de vidro que dava para a varanda, ele segurava uma taça de uísque que mal havia tocado, os olhos percorrendo os convidados com uma mistura de tédio e obrigação profissional. Aos 32 anos, Rafael havia aprendido que eventos como este eram apenas teatro. Pessoas fingindo interesse em apartamentos que custariam mais que suas casas atuais. Investidores bajulando-o na esperança de parcerias futuras, socialites tentando impressionar com conhecimentos superficiais sobre mercado imobiliário. "Rafael, preciso te apresentar ao João Carlos." A voz de seu sócio, Marcelo, cortou seus pensamentos. "Ele representa um fundo de investimento interessado no projeto da Barra Funda." Rafael assentiu, colocando automaticamente sua máscara social. Sorriu, apertou mãos, disse as palavras certas, fez as promessas necessárias. Tudo mecânico, tudo calculado. Era assim que funcionava seu mundo há mais de uma década. Estava terminando uma conversa sobre projeções financeiras quando a viu. A garçonete nova circulava pela varanda com uma bandeja de champanhe, e havia algo diferente nela. Não era apenas sua beleza natural, que contrastava com a artificialidade das outras mulheres presentes. Era a forma como ela observava tudo ao seu redor, como se estivesse estudando, aprendendo. Seus movimentos eram graciosos, mas havia uma tensão em seus ombros que sugeria que ela não estava completamente à vontade. Rafael se pegou observando como ela oferecia as bebidas. Sempre educada, sempre sorrindo, mas com um olhar que revelava inteligência e determinação. Quando ela passou perto dele, Rafael notou que seus sapatos pareciam incomodá-la e que o uniforme estava um pouco largo demais. "Champanhe?" A voz dela era suave, mas firme. "Obrigado." Rafael pegou uma taça, seus dedos roçando brevemente os dela. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e ele viu algo que há muito não via nos olhos das pessoas ao seu redor: autenticidade. A garçonete seguiu em frente e Rafael se viu acompanhando-a discretamente com o olhar. Ela não era como as outras funcionárias que já haviam trabalhado em seus eventos. Havia uma dignidade em sua postura, uma inteligência em seus olhos que o intrigava. "Quem é a garçonete nova?" perguntou para Patrícia quando esta passou perto dele. "Isabela, alguma coisa, primeira vez aqui. Por quê?" "Curiosidade." Rafael mentiu, voltando sua atenção para os convidados, mas não conseguiu se concentrar nas conversas. Seus olhos continuavam procurando Isabela na multidão, observando como ela navegava entre os grupos, sempre profissional, sempre atenta. Havia algo na forma como ela se movia que sugeria que ela estava absorvendo tudo: as conversas, o ambiente, as pessoas. Foi quando Rafael viu Cláudia Ferreira se aproximando de Isabela que sua atenção se focou completamente. Cláudia era esposa de um dos investidores, conhecida por sua língua afiada e por tratar funcionários como se fossem menos que humanos. "Menina", Cláudia chamou Isabela em um tom áspero, "você não deveria estar circulando por aqui. Este é um ambiente social, não lugar para pessoal de serviço." Rafael viu a cor sumir do rosto de Isabela, mas ela manteve a compostura. "Peço desculpas, senhora, vou me retirar." "Espere", Cláudia continuou, claramente aproveitando a situação. "Você está usando o uniforme errado. Essas roupas estão horríveis em você." "Quem foi a irresponsável que a contratou?" Isabela permaneceu em silêncio,
mas Rafael pode ver suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar a bandeja. A humilhação era pública. Várias pessoas pararam para observar a cena. Acho que a senhorita está confusa, Rafael disse, aproximando-se do grupo. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que fez todos se virarem. Isabela foi especificamente requisitada por mim para este evento. Cláudia piscou, claramente surpresa. Ah, Rafael, eu não sabia. Agora sabe. Ele cortou sem tirar os olhos de Isabela. E acredito que você tenha outras conversas mais interessantes para se ocupar. Cláudia se afastou rapidamente, murmurando desculpas. Os outros convidados dispersaram, claramente desconfortáveis com a tensão. Rafael ficou sozinho com Isabela na varanda. Obrigada, Isabela disse baixinho, ainda tremendo. Mas não precisava ter feito isso. Posso me defender. Tenho certeza de que pode, Rafael respondeu, estudando seu rosto. Mas ninguém merece ser tratado assim, independentemente de sua função aqui. Isabela o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Por que fez isso? A pergunta o pegou desprevenido. Por que havia feito isso? Ele não costumava se envolver em dramas de funcionários, não costumava se importar com as pequenas crueldades que aconteciam em seu mundo. Porque você não merecia aquilo. Foi a única resposta honesta que conseguiu dar. Eu deveria voltar ao trabalho, Isabela disse, ajeitando a bandeja. Espere, Rafael se ouviu dizendo. Qual é seu nome completo? Isabela Santos. Isabela Santos, ele repetiu, como se estivesse testando como o nome soava. Você está na faculdade? Ela hesitou, claramente surpresa com a pergunta pessoal. Administração. Último ano. Onde? Mackenzie. Rafael assentiu impressionado. O Mackenzie não era barato, e se ela estava pagando com trabalhos como garçonete, significava que estava lutando arduamente por sua educação. Isso é admirável, ele disse, e realmente pensava isso. Isabela o olhou com desconfiança, como se estivesse esperando alguma pegadinha. Posso perguntar por que está interessado? Talvez porque você seja a primeira pessoa real que encontro em muito tempo, Rafael respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Por um momento, eles ficaram em silêncio, o barulho da festa ao fundo criando uma bolha de intimidade ao redor deles. Isabela parecia estar avaliando-o, tentando entender suas motivações, enquanto Rafael se via genuinamente curioso sobre a história dela. Eu realmente preciso voltar ao trabalho, Isabela disse finalmente. Preciso deste emprego. Claro, Rafael assentiu, dando um passo para trás. Mas Isabela? Sim. Se alguém mais te incomodar hoje, você me procura. Entendeu? Isabela assentiu, um pequeno sorriso tocando seus lábios pela primeira vez na noite. Entendi. Obrigada, senhor. Rafael. Apenas Rafael. Obrigada, Rafael. Ela se afastou, voltando para o trabalho, mas Rafael permaneceu na varanda, observando-a circular entre os convidados. Havia algo em Isabela Santos que havia despertado uma curiosidade que ele não sentia há anos. Talvez fosse sua determinação, sua dignidade diante da humilhação, ou simplesmente o fato de ela ser real em um mundo cheio de máscaras. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendonça estava genuinamente interessado em conhecer melhor alguém. Isabela terminou seu turno às 2 da manhã com os pés doendo e a mente confusa. O evento havia sido um sucesso, pelo menos é o que Patrícia disse ao entregar os R$300 em dinheiro. Mas o que realmente ocupava seus pensamentos, enquanto esperava o Uber na calçada, era Rafael Mendonça. Como assim ele te defendeu? Carla perguntou pelo telefone, incrédula. Isabela havia ligado para a amiga assim que saiu do edifício, precisando processar o que havia acontecido. Eu não entendo também. Isabela suspirou, observando as ruas vazias da Vila Madalena. Ele apareceu do nada e praticamente expulsou a mulher que estava me humilhando. Depois ficou conversando comigo como se fôssemos, sei lá, iguais. Isa, você sabe quem é Rafael Mendonça, né? Ele é um dos empresários mais ricos de São Paulo. Sai nas colunas sociais, tem empresas espalhadas por todo o Brasil. Eu imagino que seja alguém importante, Isabela murmurou, lembrando-se da forma como todos na festa o tratavam com uma mistura de respeito e medo. Mas por que ele faria isso por mim? Talvez ele esteja interessado em você, Carla sugeriu, e Isabela quase riu. Carla, para. Pessoas como ele não se interessam por pessoas como eu.
Deve ter sido só educação mesmo. Mas mesmo enquanto dizia isso, Isabela não conseguia esquecer a forma como Rafael havia olhado para ela. Não era o olhar condescendente que estava acostumada a receber de clientes ricos, nem o olhar predatório que alguns homens lhe dirigiam. Era diferente. Era como se ele realmente a enxergasse. O Uber chegou. Um Corolla velho com cheiro de cigarro, e Isabela se acomodou no banco traseiro, contando mentalmente o dinheiro no bolso. R$ 300 significavam folga por algumas semanas. Talvez até conseguisse comprar aqueles livros que precisava para o último semestre. Quando chegou ao seu apartamento em Pinheiros, suas duas colegas de quarto já estavam dormindo. Isabela tomou um banho rápido, tentando lavar o cheiro de perfumes caros e canapés sofisticados, mas não conseguiu lavar as memórias da noite. Deitada na cama estreita, olhando para o teto com infiltração, Isabela se perguntou como seria a vida de Rafael Mendonça. Provavelmente ele dormia em uma cama king size, em um quarto maior que todo o apartamento dela. Provavelmente nunca havia se preocupado com contas atrasadas ou com o preço do transporte público. Pessoas de mundos diferentes, isso era tudo. A conversa na varanda havia sido apenas um momento de cortesia, nada mais. Mas então por que ela não conseguia parar de pensar nele? 3 andares abaixo, Rafael também não conseguia dormir. Estava em seu escritório particular com vista para a cidade que nunca dormia, uma taça de uísque intocada na mesa e a mente ocupada com pensamentos sobre Isabela Santos. Ele havia dispensado os últimos convidados por volta das 3 da manhã, cumprimentado os sócios, agradecido os investidores, mas durante toda a despedida, seus olhos procuraram por Isabela. Patrícia havia informado que ela já tinha ido embora, e Rafael sentiu uma pontada de decepção que não soube explicar. Rafael Mendonça não era homem de impulsos. Cada decisão em sua vida havia sido calculada, cada movimento estratégico. Aos 20 anos, quando herdou a empresa do pai, ele havia transformado um pequeno negócio imobiliário em um império. Não havia espaço para sentimentos em sua vida profissional, e há muito tempo ele havia decidido que também não havia espaço para eles em sua vida pessoal. As mulheres que faziam parte de seu círculo social eram previsíveis, bonitas, educadas, interessadas em seu dinheiro e status. Relacionamentos que duravam o suficiente para satisfazer necessidades sociais e físicas, mas nunca o suficiente para criar vínculos emocionais profundos. Isabela era diferente. Havia algo em seus olhos que o incomodava de uma forma que não conseguia compreender. Talvez fosse a honestidade, a ausência de máscaras, ou simplesmente o fato de ela não saber quem ele era quando começaram a conversar. Rafael pegou o celular e hesitou. Seria fácil descobrir mais sobre ela. Tinha contatos, recursos, poderia saber tudo sobre Isabela Santos em poucas horas, mas algo o impedia. Talvez fosse respeito, ou talvez fosse medo do que poderia descobrir. Em vez disso, ele se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento. Em algum lugar naquela imensidão, Isabela estava dormindo, provavelmente sonhando com seus planos para o futuro. Rafael sorriu levemente. Fazia muito tempo que alguém havia despertado sua curiosidade genuína. Talvez fosse hora de quebrar algumas de suas próprias regras. Isabela estava no meio de uma prova de gestão estratégica quando seu celular vibrou discretamente. Ela o ignorou, concentrando-se nas questões sobre análise SWOT e planejamento organizacional, mas a vibração persistiu. 5 minutos finais, anunciou o professor, e Isabela apressou-se para terminar a última questão. Só quando entregou a prova é que verificou o celular. Uma mensagem de número desconhecido. Oi, Isabela. Aqui é Rafael, de ontem à noite. Podemos conversar? Isabela releu a mensagem 3 vezes, sem acreditar. Como ele havia conseguido seu número? E por que estava entrando em contato? Carla, você deu meu número para alguém? Perguntou quando encontrou a amiga no corredor da faculdade. Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Isabela mostrou a mensagem e Carla arregalou os olhos. Meu Deus, Isa, o Rafael Mendonça está te mandando mensagem. Isso é estranho, não é? Como ele conseguiu meu número? Quem se importa? Ele é milionário. Responde. Isabela hesitou. Pessoas como Rafael não entravam em contato com pessoas como ela sem motivo.
Talvez ela tivesse feito algo errado na festa. Talvez ele quisesse reclamar de alguma coisa. Com as mãos tremendo levemente, ela digitou: Oi, como conseguiu meu número? A resposta veio quase imediatamente: Tenho meus recursos. Você pode encontrar comigo hoje à tarde? Gostaria de conversar pessoalmente. Isabela mostrou a mensagem para Carla, que quase gritou de empolgação. Ele quer se encontrar contigo. Isso é como um filme. Ou ele quer me processar por alguma coisa, Isabela murmurou, mas seu coração estava batendo mais rápido. Onde? Ela respondeu. Conhece o Café Girondino na Vila Madalena? Às 16 horas. Isabela conhecia o lugar de passagem. Um café charmoso e caro, frequentado por artistas e empresários. Definitivamente não era o tipo de lugar onde ela costumava ir, mas ficava perto do trabalho de meio período que tinha às terças. Tá bom, até às 16 horas. Perfeito. Até logo, Isabela. Isabela olhou para o celular, ainda processando o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, ela havia conhecido um milionário, sido defendida por ele, e agora estava marcando um encontro. Isso não é normal, ela murmurou. Claro que não é normal. Carla riu. É extraordinário. Você vai usar o quê? Isabela olhou para suas roupas simples, jeans, camiseta básica e tênis. Não tenho roupa para um lugar assim. Vem cá, vamos resolver isso. Às 4 da tarde, Isabela estava sentada em uma mesa do Café Girondino, usando o vestido emprestado de Carla, um azul marinho simples, mas elegante, e tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Havia chegado 15 minutos adiantada, pedido apenas um café, o mais barato do cardápio, e observado o movimento do lugar. O café era exatamente o que ela havia imaginado. Decoração refinada, clientela bem vestida, preços que faziam sua carteira chorar. Ela se sentia como uma impostora, mas tentava manter a postura ereta e a expressão confiante. Rafael chegou exatamente às 4, e Isabela o reconheceu imediatamente mesmo sem o terno impecável da noite anterior. Ele usava calça jeans escura e uma camisa branca simples, mas ainda assim emanava aquela aura de poder e confiança que ela havia notado na festa. Oi, ele disse, aproximando-se da mesa. Obrigado por vir. Olá, Isabela respondeu, notando que ele parecia mais relaxado do que na noite anterior. Não sabia se você viria realmente. Por que não viria? Rafael se sentou e Isabela notou que ele havia escolhido a cadeira de frente para a entrada, uma posição que permitia ver quem entrava e saía. Hábito de empresário, ela pensou. Não sei, pessoas como você costumam ser muito ocupadas. Pessoas como eu? Ele perguntou com um sorriso que parecia genuinamente curioso. Isabela corou. Você sabe, bem-sucedidas, importantes. E pessoas como você, ele retorquiu. E Isabela percebeu que ele estava testando-a de alguma forma. Pessoas como eu passam o dia correndo atrás de dinheiro para pagar as contas, ela respondeu honestamente. Rafael assentiu, parecendo aprovar a resposta. Honestidade. Isso é raro no meu mundo. Um garçom se aproximou e Rafael pediu um café expresso. Isabela notou que ele não precisou olhar o cardápio. Não hesitou com o preço. Pequenos detalhes que revelavam um mundo de diferenças entre eles. Posso perguntar por que você quis me encontrar? Isabela perguntou quando ficaram sozinhos novamente. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Você me intrigou ontem à noite. Eu? A forma como você se comportou durante aquela situação com a Cláudia. Você manteve a dignidade mesmo sendo humilhada publicamente. Isso me impressionou. Isabela não sabia o que dizer. Eu preciso trabalhar. Não posso me dar ao luxo de perder o controle. Você poderia ter reagido de forma diferente. Poderia ter se defendido, poderia ter sido grosseira com ela. Mas você escolheu manter a classe. Classe? Isabela quase riu. Eu não tenho classe, eu tenho necessidade. Você tem mais classe que a maioria das pessoas que conheço, Rafael disse, e havia algo em sua voz que fez Isabela acreditar que ele realmente pensava isso. O café de Rafael chegou, e eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Isabela se pegou observando-o discretamente. Sem o ambiente formal da festa, ele parecia mais humano, mais acessível. Posso fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Claro. Por que está interessado em mim? Quero dizer, realmente interessado. Você deve conhecer centenas de mulheres mais
adequadas para o seu círculo social. Rafael sorriu, e Isabela notou que era o primeiro sorriso genuíno que via dele. Talvez seja exatamente por isso. Você é diferente, Isabela. Você é real. Real? No meu mundo, todo mundo quer alguma coisa. Dinheiro, conexões, status. Você nem sabia quem eu era quando começamos a conversar ontem. Você me tratou como uma pessoa normal. Isabela processou isso. E isso é bom? É refrescante, Rafael respondeu. Faz muito tempo que alguém me olha e vê apenas Rafael, não Rafael Mendonça da Mendonça Eng Associados. Isabela entendeu. Ela havia crescido em um mundo onde as pessoas eram julgadas por seu caráter, não por sua conta bancária. Para ela, Rafael havia sido apenas um homem gentil que a havia defendido. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou diretamente. Honestamente, não sei ainda, Rafael admitiu. Só sei que quero conhecer você melhor. Quero entender sua história, seus sonhos, o que te motiva. Isabela ficou em silêncio, processando a sinceridade em sua voz. Era perigoso, ela sabia. Pessoas de mundos diferentes raramente conseguiam construir algo duradouro juntas, mas havia algo em Rafael que a atraía, algo além do óbvio poder e riqueza. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas você precisa saber que eu não sou como as mulheres do seu mundo. Eu tenho dívidas, trabalho em 3 empregos, moro em um apartamento pequeno com 2 colegas. Minha vida é complicada. Todas as vidas são complicadas, Rafael respondeu. Algumas complicações são apenas mais caras que outras. Isabela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Talvez, apenas talvez, aquele encontro improvável pudesse se tornar algo interessante. Então, ela disse, o que você quer saber sobre mim? 2 semanas se passaram desde o encontro no café e Isabela descobriu que Rafael Mendonça era persistente. Não de forma invasiva ou incômoda, mas de uma maneira que demonstrava interesse genuíno. Ele enviava mensagens perguntando sobre seus estudos, suas provas, como havia sido seu dia de trabalho. Pequenas coisas que mostravam que ele realmente prestava atenção no que ela dizia. Isa, você está diferente, comentou Marcos, seu colega de estágio, enquanto organizavam documentos no escritório de contabilidade onde trabalhava meio período. Está mais, sei lá, radiante. Isabela sorriu, sentindo o calor subir pelo rosto. Era verdade. As conversas com Rafael haviam se tornado a parte favorita de seus dias. Eles trocavam mensagens sobre tudo, desde discussões sobre economia e negócios até reflexões sobre a vida e sonhos para o futuro. É só porque as provas estão indo bem. Ela mentiu, voltando a atenção para a planilha na tela do computador. Seu celular vibrou. Quer jantar comigo hoje? Conheço um lugar que acho que você vai gostar. Isabela hesitou. Eles haviam se encontrado mais 2 vezes desde o café. Uma vez para um almoço rápido no centro e outra para uma caminhada no Parque Ibirapuera. Sempre lugares públicos, sempre conversas que fluíam naturalmente. Mas jantar parecia mais íntimo. Que tipo de lugar? Ela respondeu. Confia em mim? Isabela olhou para a mensagem, o coração acelerando. Confiar em Rafael Mendonça? Um homem que vivia em um mundo completamente diferente do seu, que poderia ter qualquer mulher que quisesse? Sim, ela digitou antes que pudesse mudar de ideia. Te busco às 19 horas. Endereço? Isabela forneceu o endereço, já imaginando a reação de Rafael quando visse onde ela morava. O contraste seria gritante. Ele, acostumado com coberturas e carros importados, ela, vivendo em um apartamento de 2 quartos em um prédio sem elevador. Às 7 em ponto, Isabela estava esperando na portaria do prédio. Havia trocado de roupa 3 vezes, finalmente decidindo por um vestido preto simples que havia comprado em uma liquidação meses atrás. Não era haute couture, mas a fazia se sentir bonita e confiante. Quando o Audi preto parou em frente ao prédio, Isabela respirou fundo. Rafael desceu do carro e caminhou até ela. E novamente Isabela ficou impressionada com como ele conseguia parecer elegante mesmo em roupas casuais. Oi, ele disse, beijando levemente seu rosto. O gesto foi natural, amigável, mas Isabela sentiu uma corrente elétrica no ponto onde seus lábios tocaram sua pele. Oi, bonito carro, ela comentou, tentando disfarçar o nervosismo. Obrigado.
Você está linda, Rafael respondeu, abrindo a porta do passageiro para ela. O interior do carro cheirava a couro caro e perfume masculino sutil. Isabela acomodou-se no banco, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada com o luxo discreto que a cercava. Para onde vamos? Ela perguntou enquanto Rafael ligava o motor. Liberdade, conhece? Claro, mas não costumo frequentar os restaurantes de lá. Isabela sorriu. São um pouco fora do meu orçamento. Hoje o orçamento sou eu, Rafael disse, e havia algo em sua voz que a fez olhar para ele. Quero te mostrar um dos meus lugares favoritos da cidade. Eles dirigiram pelas ruas de São Paulo, conversando sobre o trânsito caótico, as mudanças na cidade, pequenas coisas do cotidiano. Isabela percebeu que Rafael conhecia a cidade de uma forma diferente da sua. Ele falava sobre investimentos imobiliários e desenvolvimentos urbanos, enquanto ela conhecia as ruas pelos ônibus que pegava e pelos caminhos mais baratos para se locomover. O restaurante japonês era pequeno e discreto, escondido em uma rua lateral da Liberdade. Nada ostensivo, mas Isabela percebeu imediatamente pela decoração e pelo atendimento que era um lugar caro. Boa noite, senhor Mendonça. O maître os cumprimentou com reverência. Sua mesa habitual está pronta. Eles foram conduzidos para uma mesa em um canto reservado, com vista para um pequeno jardim japonês interno. A iluminação era suave, criando uma atmosfera íntima, e fez Isabela se sentir como se estivesse em outro mundo. Você vem aqui sempre? Ela perguntou, observando o cardápio em japonês com traduções em português. Algumas vezes por mês. O chefe é um dos melhores da cidade. Rafael respondeu, parecendo não notar o desconforto de Isabela ao ver os preços. Você gosta de comida japonesa? Honestamente, nunca comi em um lugar assim, Isabela admitiu. Minha experiência com comida japonesa se resume ao temaki da praça de alimentação do shopping. Rafael sorriu. Então será uma experiência nova. Posso pedir por nós dois? Isabela assentiu, agradecida por não ter que navegar pelo cardápio sozinha. Rafael conversou fluentemente com o garçom em japonês básico, pedindo uma sequência de pratos que Isabela nem sabia pronunciar. Você fala japonês? Ela perguntou impressionada. Algumas palavras. Tenho negócios no Japão, então aprendi o básico por educação. Rafael explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela ficou em silêncio, processando mais uma diferença entre seus mundos. Rafael viajava internacionalmente a negócios. Ela mal havia saído do estado de São Paulo. Isa, Rafael se inclinou para a frente. Você ficou quieta. Disse alguma coisa errada? Não, é só... Isabela hesitou. Às vezes me dou conta de como nossos mundos são diferentes. Você tem negócios no Japão. Eu trabalho 3 empregos para pagar a faculdade. E daí? E daí que não sei o que estou fazendo aqui, Isabela disse honestamente. Não sei o que você quer de mim, Rafael. Não sei o que isso é. Rafael ficou em silêncio por um momento, seus olhos estudando o rosto de Isabela. Você quer que eu seja completamente honesto? Sempre. Eu também não sei exatamente o que isso é, ele admitiu. Só sei que quando estou com você, me sinto diferente. Melhor. Mas eu mesmo. Como assim? No meu mundo, Isabela, as pessoas raramente são autênticas. Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tem uma agenda. Com você, posso apenas ser Rafael. Não o empresário, não o herdeiro, não o cara com dinheiro. Apenas eu. Isabela sentiu algo se mexer no peito. E o que você quer de mim? Conhecer você. Entender você. E talvez... Ele hesitou. Talvez descobrir se isso que estou sentindo é real. O que você está sentindo? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Que eu poderia me apaixonar por você, Isabela Santos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som suave da música ambiente e o murmúrio distante de outras conversas. Isabela sentiu o coração disparar, o rosto esquentar, a respiração ficar irregular. Rafael, sei que é complicado, ele continuou. Sei que somos de mundos diferentes, mas será que isso realmente importa se os sentimentos forem verdadeiros? Isabela não sabia o que responder. Parte dela queria acreditar que o amor poderia superar qualquer diferença, mas a parte prática, a que havia sido moldada por anos de luta e dificuldades, sabia que o mundo real não funcionava como nos filmes. Os pratos começaram a chegar, salvando-a da necessidade de uma resposta imediata. Cada um era uma obra de arte culinária,
Sabores que Isabela nunca havia experimentado, texturas que desafiavam seu paladar acostumado com comida simples. Está gostando? Rafael perguntou, observando suas reações. É incrível, Isabela respondeu honestamente, mas deve custar uma fortuna. Não se preocupe com isso. Mas eu me preocupo, Isabela disse. Rafael, um jantar desses custa mais do que eu ganho em uma semana. Como posso não me preocupar? Rafael suspirou. Porque quando você gosta de alguém, quer proporcionar coisas boas para essa pessoa. E se eu não puder retribuir na mesma medida? Quem disse que precisa retribuir na mesma medida? Rafael se inclinou para a frente. Isabela, você me dá coisas que dinheiro não pode comprar. Sua honestidade, sua perspectiva, sua forma de ver o mundo. Isso vale mais que qualquer jantar caro. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Nunca ninguém havia dito algo assim para ela. Você tem uma forma muito bonita de falar, ela murmurou. E você tem uma forma muito bonita de me fazer querer ser uma pessoa melhor. O jantar se estendeu por mais de 2 horas, com Rafael e Isabela perdidos em conversas que fluíam naturalmente entre assuntos sérios e momentos de riso genuíno. Isabela descobriu que Rafael tinha um senso de humor seco e inteligente e que seus olhos brilhavam quando ele ria de verdade. Conte-me sobre sua família, Rafael pediu, enquanto dividiam uma sobremesa de chocolate que mais parecia uma escultura. Isabela hesitou. Falar sobre sua origem sempre era complicado, especialmente com alguém do calibre de Rafael. Minha mãe trabalha como faxineira em um hospital. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Sinto muito. Não precisa. Foi difícil na época, mas talvez tenha sido melhor assim. Ele bebia muito, gastava o dinheiro que minha mãe ganhava. Isabela mexeu a sobremesa, evitando olhar diretamente para Rafael. Minha mãe se matou de trabalhar para me manter na escola. Quando terminei o ensino médio, ela disse que não podia pagar uma faculdade particular, mas que se eu quisesse muito, encontraríamos um jeito. E vocês encontraram. Bolsa de estudos parcial, financiamento estudantil e muito trabalho extra. Isabela sorriu tristemente. Minha mãe ainda manda o que pode todo mês, mesmo eu dizendo que não precisa. Ela quer que eu tenha a vida que ela nunca pôde ter. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a história. Ela deve ser uma mulher incrível. É, forte, determinada, generosa, mesmo não tendo muito para dar. Isabela finalmente olhou para Rafael. E a sua família? Tradicional paulistana. Dinheiro antigo, expectativas altas? Rafael respondeu. Mas havia uma frieza em sua voz que não existia antes. Meu pai construiu o império imobiliário esperando que eu assumisse tudo e multiplicasse os lucros. Minha mãe se dedica a obras de caridade e eventos sociais. Vocês são próximos? Rafael deu uma risada amarga. Proximidade na minha família é medida em termos de desempenho nos negócios e adequação social. Enquanto eu trouxer resultados e não causar escândalos, temos uma relação cordial. Isabela percebeu a dor por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Isso deve ser solitário. É, Rafael admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Muito solitário. É por isso que você trabalha tanto? Partly. Mas também porque é o que sei fazer. Sempre soube que assumiria os negócios da família, então me preparei para isso a vida toda. Estudei administração, fiz MBA no exterior, aprendi idiomas, construí uma rede de contatos. Rafael pausou. Mas nunca me perguntaram o que eu realmente queria fazer da vida. E o que você queria? Rafael sorriu tristemente. Você vai rir. Prometo que não. Arquitetura. Sempre tive fascínio por construção, mas não pelo aspecto financeiro. Pela arte de criar espaços que melhorem a vida das pessoas. Queria projetar casas populares, escolas, hospitais, lugares que realmente fizessem diferença. Isabela não riu. Em vez disso, viu Rafael sob uma nova luz. Por que não fez? Porque filho de empresário não vira arquiteto social, Rafael disse, imitando a voz de seu pai. Porque tínhamos responsabilidades familiares, legados para manter, expectativas para atender. E se você fizesse agora? Você tem recursos, independência, teria que largar tudo e decepcionar muita gente. Ou poderia usar sua posição para fazer a diferença de dentro do sistema.
Isabela sugeriu. Projetos habitacionais acessíveis, parcerias com o governo para moradia popular. Rafael a olhou com admiração. Você realmente acredita que é possível? Acredito que quando você tem poder, tem também responsabilidade. E você tem muito poder. Eles saíram do restaurante e já passava das 10 da noite. Rafael insistiu em levá-la até em casa, e durante o trajeto, Isabela se sentiu diferente. Mais próxima dele, como se as máscaras sociais tivessem caído um pouco de ambos os lados. Obrigada pelo jantar, ela disse quando pararam em frente ao seu prédio. Foi especial. Para mim também, Rafael respondeu desligando o motor. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já namorou sério? Já teve relacionamentos longos? Isabela corou no escuro do carro. Não realmente. Tive alguns encontros na faculdade, mas nada sério. Sempre estive muito focada nos estudos e no trabalho. E eu posso perguntar, você já... Rafael hesitou, parecendo desconfortável com a própria pergunta. Se eu já transei? Isabela terminou a pergunta que ele não conseguiu fazer, sua voz firme apesar do embaraço. Não. Nunca encontrei a pessoa certa. Nunca senti que era o momento certo. Rafael ficou em silêncio e Isabela se perguntou se havia dito algo errado. Desculpa, foi muito pessoal, ele murmurou. Não, tudo bem, só... Isso te incomoda? Rafael se virou para olhá-la diretamente. Me incomoda? Isabela, isso me honra. Significa que você é seletiva, que você valoriza a intimidade. Isso é raro e bonito. Isabela sentiu o coração acelerar. Às vezes me sinto estranha. Com 23 anos, a maioria das pessoas faz escolhas baseadas em pressão social ou impulso. Você faz escolhas baseadas em seus valores. Isso te torna especial, não estranha. Eles ficaram se olhando no silêncio do carro, a tensão sexual palpável no ar. Isabela sentiu vontade de se inclinar e beijá-lo, mas o medo a paralisou. Eu deveria subir, ela disse finalmente. Claro, Rafael concordou, mas nenhum dos dois se moveu. Rafael? Sim? Você realmente acha que isso poderia dar certo? Entre nós? Rafael se inclinou mais próximo, sua mão encontrando o rosto de Isabela. Eu acho que algumas coisas na vida valem a pena tentar, mesmo quando parecem impossíveis. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas Isabela não se afastou. Quando os lábios de Rafael tocaram os seus, suaves e quentes, ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. O beijo foi gentil, respeitoso, mas carregado de promessas. Quando se separaram, Isabela estava sem fôlego. Boa noite, Isabela, Rafael murmurou contra seus lábios. Boa noite, ela respondeu saindo do carro em uma espécie de transe. Só quando chegou ao seu apartamento, sozinha no elevador quebrado que a obrigou a subir 5 lances de escada, é que Isabela percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas pelo beijo, mas pela percepção de que estava se apaixonando por Rafael Mendonça. E isso a aterrorizava e a emocionava em igual medida. Isabela estava organizando relatórios financeiros no escritório de contabilidade quando seu celular tocou. O nome Mãe piscou na tela e ela atendeu com um sorriso. Oi, mãe. Como está? Isa, minha filha. A voz de Dona Carmen soava preocupada. Recebi uma ligação estranha hoje. Isabela franzou a sobrancelha. Que tipo de ligação? Uma mulher muito educada. Disse que era jornalista. Perguntou sobre você, sobre nossa família, sobre seu pai. Carmen hesitou. Isa, você está em algum tipo de problema? O sangue de Isabela gelou. O que exatamente ela perguntou? Queria saber sobre seus estudos, se você tinha namorado, se nossa família tinha dívidas. Disse que estava fazendo uma matéria sobre jovens universitárias bem-sucedidas, mas Carmen pausou. Não me pareceu verdade, filha. A mulher sabia coisas demais sobre você. Isabela sentiu o estômago afundar. Nos últimos 15 dias, desde o jantar no restaurante japonês, ela e Rafael haviam se encontrado várias vezes. Cafés, almoços rápidos, caminhadas no parque. Sempre discretos, sempre cuidadosos, mas talvez não o suficiente. Mãe, você contou alguma coisa para ela? Claro que não, desliguei na cara dela. Mas Isa, estou preocupada. Quem faria esse tipo de pergunta? Isabela fechou os olhos, já sabendo a resposta.
O mundo de Rafael não permitia relacionamentos sem escrutínio, especialmente com mulheres que não faziam parte do círculo social adequado. Não se preocupe, mãe. Deve ter sido engano. Alguém com nome parecido. Tem certeza? Tenho. Como estão as coisas aí? Elas conversaram por mais alguns minutos sobre assuntos banais, mas Isabela desligou com o coração apertado. Imediatamente digitou uma mensagem para Rafael. Precisamos conversar. Urgente. A resposta veio em minutos. Estou em reunião, mas posso te encontrar às 18 horas. Mesma cafeteria de sempre? Sim. 30 minutes. Quando Isabela chegou ao pequeno café no centro da cidade, um lugar bem diferente dos estabelecimentos sofisticados onde Rafael costumava levá-la, ele já estava lá, parecendo tenso e preocupado. O que aconteceu? Ele perguntou assim que ela se sentou. Isabela contou sobre a ligação para sua mãe, observando o rosto de Rafael escurecer a cada palavra. Merda, ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Eu tinha medo de que isso acontecesse. Você sabia que alguém estava investigando minha família? Não sabia, mas suspeitava que poderiam começar a fazer isso, Rafael admitiu. Isabela, há algumas coisas sobre meu mundo que eu deveria ter te contado antes. Que coisas? Rafael respirou fundo. Minha família. Eles têm certas expectativas sobre com quem eu me relaciono. E eles têm recursos para investigar qualquer pessoa que se aproxime de mim. Recursos? Detetives particulares, jornalistas que trabalham para eles, contatos em várias áreas. É uma forma de se protegerem de pessoas interessadas apenas em dinheiro. Isabela sentiu uma mistura de raiva e humilhação. E você não achou importante me avisar sobre isso? Eu queria, mas... Rafael hesitou. Tinha medo de que você fosse embora. Rafael, eles investigaram minha mãe, uma mulher que trabalha 16 horas por dia para sobreviver. A voz de Isabela subiu, e algumas pessoas no café olharam na direção deles. Ela abaixou o tom, mas a indignação permaneceu. Como você pode achar isso normal? Eu não acho normal. Eu detesto essa parte da minha vida. Rafael se inclinou para a frente. Isabela, eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca quis que você ou sua família fossem expostas a isso. Mas vocês foram expostas. E agora? Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com alguma decisão interna. Agora eles sabem sobre você, e provavelmente vão querer que eu pare de te ver. E você vai parar? Jamais. A resposta foi imediata e firme. Isabela, o que sinto por você é real. Não vou desistir por causa da opinião da minha família. Mas isso vai complicar tudo, não vai? Vai, Rafael admitiu. Muito. Eles vão tentar te afastar de mim de todas as formas possíveis. Vão questionar suas motivações. Vão tentar provar que você está comigo por interesse. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. E se eu não conseguir aguentar essa pressão? Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Então enfrentaremos isso juntos, mas só se você quiser. Não vou te culpar se decidir que isso é complicado demais. Isabela olhou para suas mãos entrelaçadas. A de Rafael era macia, cuidada, sem calos. A sua tinha pequenas cicatrizes de anos trabalhando em cozinhas e carregando bandejas. Mundos diferentes, mesmo nas mãos. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias, talvez. Rafael assentiu, embora Isabela pudesse ver a decepção em seus olhos. Isabela, só quero que você saiba uma coisa. Do meu lado, isso é real. Estou me apaixonando por você, e não por causa do que você tem ou não tem, mas por quem você é. E se sua família descobrir que você está se apaixonando por uma garçonete que mora em Pinheiros? Então eles vão ter que aceitar ou perder o filho. A resposta de Rafael foi tão firme, tão decidida, que Isabela sentiu o coração disparar. Mas também sentiu medo, muito medo. Isabela passou os 3 dias seguintes evitando as mensagens de Rafael e tentando processar o que havia descoberto. Carla tentou convencê-la de que ela estava sendo dramática, mas Isabela sabia que a situação era mais séria do que sua amiga conseguia compreender. Na quinta-feira à noite, enquanto voltava do trabalho no escritório de contabilidade, Isabela notou um carro preto estacionado em frente ao seu prédio. Quando se aproximou, a porta traseira se abriu e uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos saiu do veículo. Isabela Santos?
A voz era educada, mas fria. Sim, sou Helena Mendonça, mãe de Rafael. Podemos conversar? Isabela sentiu o estômago afundar. A mulher à sua frente era exatamente o que ela havia imaginado que seria a mãe de Rafael. Impecavelmente vestida, postura altiva, olhar que analisava e julgava em segundos. Sobre o quê? Sobre meu filho. E sobre você. Helena olhou ao redor, claramente desconfortável com o ambiente. Podemos conversar em particular? Talvez em meu carro? Isabela hesitou. Entrar no carro significava aceitar entrar no jogo daquela família. Mas recusar poderia ser interpretado como covardia. 5 minutos, ela disse. O interior do carro era ainda mais luxuoso que o de Rafael. Couro italiano, ar-condicionado silencioso, divisórias que garantiam privacidade. Helena se acomodou no banco com a postura de quem estava acostumada a estar no controle de qualquer situação. Você é mais bonita do que as fotos sugerem, Helena disse, estudando Isabela como se ela fosse um objeto em exposição. Fotos? Minha querida, você não pensou que eu conversaria com você sem saber com quem estou lidando, pensou? Helena abriu uma pasta e mostrou várias fotografias de Isabela, entrando na faculdade, saindo do trabalho, caminhando com Rafael no parque. Tenho um relatório completo sobre sua vida. Isabela sentiu uma mistura de raiva e violação. Isso é legal? Perfeitamente legal e necessário. Helena fechou a pasta. Isabela, vou ser direta com você porque acredito que você é inteligente o suficiente para entender a situação. Meu filho está passando por uma fase. É normal em homens da idade dele se interessarem por experiências diferentes. Experiências diferentes? Mulheres de classes sociais inferiores. É uma forma de rebeldia, de explorar antes de se estabelecer com alguém adequado. Isabela sentiu o sangue ferver. A senhora está sugerindo que sou um experimento? Estou sugerindo que você é uma distração temporária, Helena respondeu friamente. E estou aqui para oferecer uma saída elegante para ambos os lados. Helena abriu sua bolsa e retirou um envelope. 50 mil reais, para você se afastar de Rafael e nunca mais procurá-lo. Isabela olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. A senhora está tentando me comprar? Estou tentando resolver uma situação que só pode terminar em lágrimas para você. Isabela, você parece ser uma jovem esforçada e determinada. Use esse dinheiro para terminar seus estudos, para começar sua vida, mas longe do meu filho. E se eu não aceitar? Helena sorriu, mas não havia calor no gesto. Então as coisas ficarão mais complicadas, para você e para sua família. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Você acha que pode competir com mulheres como Fernanda Albuquerque ou Carolina Pacheco? Mulheres que cresceram no mesmo mundo que Rafael, que têm a educação adequada, as conexões certas. Isabela conhecia esses nomes das colunas sociais. Mulheres lindas, ricas, de famílias tradicionais. Rafael não me pareceu interessado nesse tipo de mulher. Rafael é jovem e romântico, mas quando a novidade passar, ele voltará para o que é familiar. É sempre assim. Helena se inclinou para a frente. Isabela, eu não sou sua inimiga. Estou tentando te poupar de uma dor desnecessária. Vocês dois vivem em mundos completamente diferentes. Você realmente acha que pode ser feliz no meu mundo? Com os julgamentos, as cobranças, as expectativas? Isabela ficou em silêncio, processando as palavras. Parte dela sabia que Helena estava certa sobre as dificuldades. A diferença entre seus mundos era real e significativa. E se eu realmente amo seu filho? Então você vai querer o que é melhor para ele. E o que é melhor para Rafael é alguém que possa complementar sua vida, não complicá-la. Helena estendeu o envelope novamente. Pense bem, Isabela. 50 mil reais, sua liberdade, seu futuro. Tudo o que você precisa fazer é se afastar. Isabela olhou para o envelope, depois para o rosto frio de Helena. Eu preciso pensar. Claro, mas não demora muito. Quanto mais tempo essa situação se prolongar, mais difícil será para todos os envolvidos. Isabela saiu do carro com as pernas tremendo. Subiu os 5 lances de escada para seu apartamento em um estado de choque, o envelope guardado na bolsa como uma bomba prestes a explodir. Quando chegou ao apartamento, suas colegas estavam assistindo televisão na sala. Isabela foi direto para o quarto, fechou a porta.
E pela primeira vez em muito tempo chorou. Chorou pela humilhação de ser investigada como uma criminosa. Chorou pela ameaça velada contra sua família. Chorou pela clareza brutal com que Helena havia exposto as diferenças entre ela e Rafael. Mas, principalmente, chorou porque, no fundo de seu coração, uma pequena parte dela estava considerando aceitar o dinheiro. Não porque não amasse Rafael. Ela estava começando a perceber que realmente o amava. Mas porque talvez Helena estivesse certa. Talvez ela não conseguisse sobreviver no mundo dele. Talvez fosse melhor para ambos se ela simplesmente desaparecesse. O celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Sinto sua falta. Podemos nos ver amanhã? Isabela olhou para a mensagem, depois para o envelope em sua bolsa. 50 mil reais. Seu futuro garantido. Sua liberdade assegurada. Ou Rafael. E todo o caos que viria com ele. Ela tinha até amanhã para decidir. Isabela passou a noite inteira acordada, alternando entre olhar para o envelope com o dinheiro e para as mensagens de Rafael no celular. Às 5 da manhã, cansada de lutar contra seus próprios pensamentos, ela tomou uma decisão. Digitou uma mensagem. Preciso te ver hoje. É importante. A resposta de Rafael veio mesmo sendo ainda muito cedo. Claro, quando e onde você quiser. Sua casa. Agora. Houve uma pausa mais longa antes da resposta. Tem certeza? Vou mandar o endereço. Isabela se arrumou com cuidado, colocando um vestido azul marinho simples, mas que a fazia se sentir bonita e confiante. Guardou o envelope na bolsa e saiu de casa determinada. O endereço que Rafael enviou a levou para os Jardins, um apartamento em um edifício elegante na Alameda Santos. Quando Isabela anunciou-se na portaria, o porteiro a tratou com uma cortesia que deixou claro que já havia sido instruído sobre sua visita. O apartamento de Rafael no 15º andar era exatamente o que ela havia imaginado. Amplo, com decoração sofisticada, mas acolhedora, vista panorâmica da cidade. Rafael a recebeu ainda de roupão, claramente tendo acabado de acordar por causa de sua mensagem. Isabela, você está bem? Parece que não dormiu, ele disse, conduzindo-a para a sala. Tive uma visita ontem à noite. Isabela respondeu, sentando-se no sofá de couro claro. Sua mãe. O rosto de Rafael escureceu imediatamente. O que ela disse para você? Isabela contou tudo. A investigação, as ameaças veladas e, finalmente, retirou o envelope da bolsa. Ela me ofereceu isso para me afastar de você. Rafael pegou o envelope, abriu-o, e Isabela viu uma expressão de raiva pura atravessar seu rosto. 50 mil reais, ele murmurou. Minha mãe tentou te comprar. E a pior parte é que, por um momento, eu considerei aceitar. Rafael a olhou surpreso e magoado. Por quê? Porque talvez ela esteja certa, Rafael. Talvez sejamos incompatíveis demais. Talvez eu não consiga sobreviver no seu mundo. Isabela, deixa eu terminar, ela interrompeu. Passei a noite toda pensando. Sobre nós, sobre as diferenças, sobre o que sua família é capaz de fazer para me afastar de você. E eu percebi uma coisa. Rafael esperou em silêncio. Eu me apaixonei por você, Isabela disse, sua voz tremendo ligeiramente. De verdade, completamente. E é por isso que não posso aceitar esse dinheiro. Não porque seja orgulhosa demais, mas porque você vale mais que qualquer quantia. Rafael se levantou do sofá e se ajoelhou na frente de Isabela segurando suas mãos. Isabela, eu também me apaixonei por você. Perdidamente. E não vou deixar minha família destruir isso. Mas eles vão tentar. Sua mãe deixou isso bem claro. Então vamos enfrentar juntos, mas só se você quiser, só se você acreditar que vale a pena lutar por nós. Isabela olhou para Rafael, seus olhos sinceros, suas mãos segurando as dela com ternura, a vulnerabilidade em sua expressão. Acredito, ela sussurrou, mas estou com medo. Do quê? De tudo. De não ser boa o suficiente para o seu mundo, de você perceber que sua mãe estava certa, de me machucar quando isso acabar. Rafael subiu no sofá ao lado dela, puxando-a para seus braços. Isabela, olha para mim. Ela o obedeceu, perdendo-se nos olhos castanhos que havia aprendido a amar. Você é mais que boa o suficiente. Você é inteligente, forte, determinada, honesta. Você me faz querer ser um homem melhor. E sobre isso acabar, ele acariciou seu rosto.
Eu não quero que isso acabe nunca. Isabela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu te amo. Isabela Santos, te amo por quem você é, de onde você veio, pelos sonhos que você tem. E se minha família não conseguir aceitar isso, o problema é deles, não nosso. Eu também te amo. Isabela sussurrou, e foi como se uma barragem tivesse se rompido dentro dela. Rafael a beijou suave e profundamente, e Isabela sentiu como se finalmente tivesse chegado em casa. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Isabela, Rafael murmurou contra seus lábios, eu quero você, toda você, mas só se você também quiser. Isabela olhou para ele, vendo não apenas o desejo em seus olhos, mas também o amor, a ternura, o respeito. Eu quero, ela sussurrou, mas eu nunca, eu sei. E vamos com calma. No seu tempo. Rafael a conduziu para o quarto, um ambiente amplo e acolhedor com grandes janelas que deixavam a luz natural entrar. Isabela sentiu o nervosismo crescer, mas também uma expectativa que fazia seu coração acelerar. Tem certeza? Rafael perguntou mais uma vez. Tenho certeza de que te amo, tenho certeza de que quero isso com você. Rafael a beijou novamente, desta vez com mais intensidade, suas mãos explorando delicadamente os contornos do corpo de Isabela por cima do vestido. Ela correspondeu, perdendo-se nas sensações novas e avassaladoras que ele despertava nela. Você é linda, Rafael murmurou, beijando seu pescoço, fazendo-a arrepiar toda. Isabela fechou os olhos, entregando-se às sensações. As mãos de Rafael eram gentis, respeitosas, sempre perguntando silenciosamente se ela estava confortável antes de cada novo toque. Quando ele começou a abrir o zíper de seu vestido, Isabela sentiu o nervosismo aumentar. Rafael, Estamos indo muito rápido? Ele parou imediatamente. Não, é só que eu não sei o que fazer. Rafael sorriu ternamente. Você não precisa fazer nada, apenas sinta, e me diga se quiser que eu pare. O vestido deslizou pelos ombros de Isabela, e ela se sentiu vulnerável, mas não envergonhada. O olhar de Rafael era de pura adoração, como se ela fosse a coisa mais bonita que ele já havia visto. Você é perfeita, ele sussurrou fazendo-a corar. Eles se moveram lentamente, Rafael sempre atento às reações de Isabela, sempre gentil, sempre certificando-se de que ela estava confortável. Quando finalmente estavam pele com pele, Isabela sentiu uma conexão que ia além do físico. Eu te amo, Rafael sussurrou em seu ouvido, e Isabela sentiu lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto. E então, chegou o momento. Rafael a olhou nos olhos, aguardando sua confirmação final. Eu quero, Isabela sussurrou, mesmo com o coração disparado de nervosismo. Rafael foi incrivelmente gentil, incrivelmente paciente, mas mesmo assim, quando o momento chegou, Isabela não conseguiu conter as lágrimas, não de dor física. Rafael havia sido tão cuidadoso que mal doeu, mas de emoção pura. Está doendo? Rafael parou imediatamente preocupado. Não, Isabela soluçou. É que é a primeira vez. É você. É real. Rafael a beijou suavemente, secando suas lágrimas. É real, meu amor. Somos nós. E eu vou te amar para sempre. Eles se moveram juntos lentamente, aprendendo um ao outro, explorando essa nova intimidade. Isabela descobriu sensações que nunca havia imaginado, sentimentos que a avassalaram completamente. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, Isabela sentiu como se tivesse renascido. Ela se entregara completamente, corpo e alma, ao homem que amava. Depois, deitados entrelaçados, Isabela traçou círculos no peito de Rafael com os dedos. Não me arrependo, ela disse baixinho. De nada, nem das lágrimas, nem de ter esperado, nem de ter escolhido você. Eu também não me arrependo de nada, Rafael respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Principalmente não me arrependo de ter te encontrado. E agora? Agora enfrentamos tudo que vier. Juntos. Isabela se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Sua família vai nos tornar a vida um inferno. Deixa eles tentarem. Nós somos mais fortes que eles imaginam. Como você pode ter tanta certeza? Rafael sorriu, puxando-a para mais perto. Porque o que temos é real, Isabela. É verdadeiro, e o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Isabela beijou-o suavemente.
Eu te amo, Rafael Mendonça. E eu te amo, Isabela Santos, para sempre. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança frenética. Mas ali, naquele quarto, naquele momento, eles haviam criado seu próprio universo. Um universo onde as diferenças sociais não importavam, onde o amor era mais forte que o dinheiro, onde duas almas haviam se encontrado contra todas as probabilidades. Isabela sabia que a luta estava apenas começando. A família de Rafael não desistiria facilmente. E haveria obstáculos que ainda nem conseguia imaginar. Mas também sabia que havia encontrado algo precioso, algo que valia qualquer batalha. Ela havia encontrado o amor verdadeiro, e por ele estava disposta a lutar. Tanto 6 meses depois, Isabela estava formada em administração, com uma proposta de emprego em uma empresa de consultoria. Rafael havia começado a implementar projetos de habitação popular em sua construtora, realizando finalmente seu sonho de fazer a diferença. A família de Rafael ainda não os aceitava completamente, mas eles haviam encontrado sua própria forma de ser felizes. Juntos, eles eram invencíveis. E quando Rafael pediu Isabela em casamento na mesma varanda onde se conheceram, ela disse sim sem hesitar. Porque às vezes, quando o amor é verdadeiro, até mesmo as histórias impossíveis têm final feliz.